Olá, seja bem-vindo ao programa AD Cérebro, um programa de televisão que visa mostrar as neurociências de uma maneira informal através de um bate-papo. E hoje nós estamos com a Patrícia Gonçalves Barbalho, que é uma neurocientista e vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui conosco. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, professor. E aí, o que você anda fazendo ultimamente na área de pesquisa? Bom, eu trabalho com epilepsia utilizando o modelo animal zebrafish, que é também conhecido como peixe paulistinha, para estudos das respostas moleculares em consequência da crise epilética. Uau! E o peixinho tem uma crise epilética? O peixinho tem uma crise epilética. Mas como que vocês fazem o peixe ter crise epilética? Bom, a gente utiliza uma droga que vai estar induzindo a crise e ela é dissolvida no próprio becker. A gente induz a crise em um peixe por vez, é individual. Então, através dissolvendo mesmo a droga na água do próprio aquário. Então, aí a gente coloca esse animal exposto, em exposição, e ele, em alguns segundos depois que está ali, ele manifesta. Ele tem todo um padrão comportamental que já está bem estabelecido, que é característico dele tendo a crise. E no Brasil esse chama peixe paulistinha, algum motivo especial? Porque ele tem umas listras que faz referência à bandeira do estado de São Paulo, né? Isso. Só Então, quais são as cores? Preto e branco. Na verdade, podia ser Corinthians, não podia ser corintiano? É um peixe corintiano? Podia, não? Sim. Porque as listras são pretas. Você, por acaso, é corintiana? Eu sou corintiana. Olha só, hein? Pesquisador e corintiano. Quem disse que corintiano não pode ser pesquisador? Com certeza. Então fala um pouquinho mais sobre essa pesquisa que você está falando resposta molecular. De que vem ser essa resposta molecular que vocês estão buscando? A resposta molecular, quando eu utilizo esse termo, é para explicar, fazer referência ao estudo genético. Então, eu avalio como que está sendo a expressão de alguns genes que estão envolvidos, por exemplo, no meu caso, com o processo neuroinflamatório em consequência da crise epilética. É por isso. Uau, que interessante. Então, quer dizer que quando um peixe, então uma pessoa, no caso, que tem uma crise epilética, ela desencadeia uma reação, digamos, bastante ampla, a ponto de ter alguma coisa genético? Sim, na verdade, a crise epilética ela pode estar promovendo alterações em genes, na expressão desses genes, ou seja, no funcionamento deles. Então, cada gene tem um funcionamento normal e em decorrência da crise, a crise pode estar afetando a expressão, ou seja, a resposta desses genes. E alguns genes vocês conseguiram ver já que está, assim, se encontra alterado com a crise? Sim, na verdade, o meu trabalho em si, nós estamos comparando a resposta neuroinflamatória no modelo zebrafish, no que já é visto em outros modelos animais, como por exemplo, o que já está bem estudado, que são os roedores, né, ratos e camundongos. Então, o que eu estou analisando é verificar se a resposta que o peixe tem é semelhante tanto a nível molecular como também histopatológico, para saber se eles apresentam as mesmas alterações. Para, a partir daí, nós aprofundarmos o estudo fazendo, então, os estudos de manipulação genética, ou seja, ligar e desligar esse gene, ou até mesmo introduzir uma mutação, fazer uma mutação dirigida. Esse é o nosso objetivo, mas por enquanto, então, o que nós estamos analisando é comparar os modelos. Por quê? Porque o peixe, ele é um animal muito mais fácil de você estar fazendo essas manipulações genéticas do que, por exemplo, o roedor. Você consegue introduzir moléculas no embrião, porque o peixe ele tem a reprodução dele e o desenvolvimento dele é externo. Então, você, além de acompanhar todas as fases do desenvolvimento, você também pode marcar moléculas e acompanhar, saber a localização exatamente onde que está sendo expresso, porque além disso, esses animais, durante a fase do desenvolvimento embrionário e até larval, eles são transparentes, então facilita e tornando então muito mais fácil e interessante. Pô, que legal, hein? Olha, eu vou cobrar isso também, que tal depois se você puder mostrar como é que é esse desenvolvimento nos peixes. Ah, sim, com certeza. Acho que seria legal, né? Vocês não querem ver também como é que o peixe se desenvolve? Sim. Mas,
algum outro motivo por que você acabou enveredando para usar esse modelo do peixe paulistinha, o zebrafish que eles falam em termos inglês? Porque esse peixe, as pesquisas aqui no Brasil utilizando esse peixe, pelo que eu saiba, até hoje é o primeiro laboratório utilizando o zebrafish para estudos em epilepsia. Para a parte de genética molecular foi criado aqui na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas. Quem que as pessoas que no trabalham Departamento lá? de Genética Médica. Olha, então é inovador, realmente pioneiro aqui no Brasil. Tem um outro grupo também, que é da Universidade da PUC, do Rio Grande do Sul, que eles também trabalham, mas é mais para a parte farmacológica, utilizando as larvas do zebrafish para saber como que certas drogas atuam. A resposta desses animais quando eles estão expostos a algum medicamento, por exemplo. Ah, que legal. E nesse momento você acha que esse tipo de modelo do zebrafish, ele é semelhante com o dos roedores que você está falando? Então, o que nós estamos observando é que tem sim uma semelhança, mas a forma... A indução da crise nesses modelos, no zebrafish, querendo ou não, ela é diferente do que, por exemplo, quando você está induzindo crise em roedor. Porque geralmente quando você induz crise no rato camundongo, você promove, por exemplo, a indução de status epiléticos. E no peixe, nós induzimos, esses animais eles apresentam uma única crise. Então nós vemos que, por exemplo, no caso dos peixes adultos, nós deixamos ele em exposição a essa droga, eles apresentam uma única crise e nós avaliamos a expressão desse gene. E nós vemos que, assim como os roedores, a expressão desse gene ela é muito curta, muito rápida e curta. Embora, no caso dos roedores, esses animais, na verdade, a indução é feita do status epiléticos, que é uma forma mais, vamos dizer assim, mais agressiva, que o animal ele fica tendo crises durante um tempo mais prolongado. Então... Mas assim, tem algumas sim semelhanças, mas também tem umas diferenças, mas mesmo assim a resposta que a gente está observando é semelhante. É mais em relação ao método. Que legal. E assim você vê, assim, em termos de perspectiva futura, assim, o que é esse modelo assim, que você acredita que possa assim, ter um impacto grande nas descobertas, para as pessoas que agora que têm alguma forma de epilepsia, que isso poderia significar para elas? Por exemplo, a vantagem de estar utilizando esse modelo, principalmente é para estudos genéticos. Então, por exemplo, no caso, a gente sabe que existe alguns tipos de epilepsia que são de origem, tem uma causa genética, que são mutações a genes, por exemplo, de canais de sódio, potássio. Então, por exemplo, conhecendo essas mutações, você pode estar introduzindo essas mutações no peixe e avaliando exatamente a resposta, ou seja, o fenótipo. Então, você pode fazer o que a gente chama de forward genetics, né? Genética direta. Você vai ter que explicar melhor esse tal de forward genetics. Tem que explicar melhor isso assim, agora, ficamos traduzindo ao pé da letra, seria de genética direta, ou seja, você tem um conhecimento de uma mutação de um gene, e a partir desse gene, você já sabe qual é, você investiga e avalia o fenótipo. Então, no caso da epilepsia, por exemplo, poderia ser na frequência da crise, na duração da crise, enfim. E no caso também tem a genética reversa, é quando você, através de um fenótipo, você vai atrás do gene que está provocando aquele resultado que você está vendo. Então, essa é a vantagem de estar utilizando esse modelo, porque ele pode responder várias perguntas. Então, desde digamos, da questão do genoma, mapeamento, né? E que, de certa maneira, a gente escuta que teria coisas boas, coisas ruins também em termos de críticas, né? Sim. De que a genética teria construído, teria contribuído para, digamos, as doenças, para a melhoria. Como você vê agora com esses novos modelos que você está aí estudando, né, com a questão dessa genética que você fala forward, ou reversa, como é que você vê isso se desdobrando para a gente encontrar talvez a cura ou o tratamento das pessoas com epilepsia? Olha, eu acho que essa é uma parte importante, porque, por exemplo, você encontra uma mutação e a partir daquela informação, o que você vai fazer com aquilo? Então, é mais assim, de
gerar um maior conhecimento sobre aquele assunto, porque pode ser que aquilo possa sim ajudar, por exemplo, no tratamento. Conhecendo aquela mutação, sabendo qual tipo daquela mutação, você pode, então, por exemplo, fazer um tratamento, acredito eu, que mais diferenciado e específico para cada pessoa que tem aquele genótipo, aquela ou não alteração. Mas eu acho que de uma forma geral, é para gerar maiores conhecimentos, sim, para aquilo ter um desdobramento para o futuro. Legal. Agora conta um pouquinho da motivação sua. Por que você resolveu ser uma pesquisadora? Por que você está se enveredando por esse campo? Sim, bom, a minha motivação começou, acho que no ensino médio, quando eu comecei a me apaixonar pelas aulas de biologia. E foi a partir de então que eu decidi, né, falei assim, eu vou ser bióloga, eu quero fazer graduação em biologia. E eu me formei. E durante a graduação, eu me apaixonei pela área de genética e da biologia molecular. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com genética. E foi aí, então, que eu fui atrás de laboratórios de pesquisa que trabalhavam com isso, e mais na parte da genética humana em si, porque eu acho mais interessante, né? Apesar que você pode trabalhar com genética de micro-organismos, de plantas, né? Mas eu quis, no caso, que fosse relacionado a doenças humanas. E então eu fui atrás e encontrei a minha orientadora, e ela me falou que trabalhava com epilepsia e tinha essa parte genética que seria então interessante a gente estar analisando, investigando, utilizando esse modelo, para justamente fazer essa análise comparativa, comparando com todas as alterações que já são bem estabelecidas em roedores. Legal. Então, olha, eu vou pedir que você deixe uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né, que você acha que é legal, que você gostaria de deixar aqui, compartilhar, enquanto pesquisador, enquanto uma pessoa, cidadã, né? Bom, a minha mensagem é para aqueles que querem trabalhar com pesquisa, com ciência, quem tem esse interesse tem que ir atrás mesmo, porque eu acho que é uma vontade, é uma motivação que vem, eu acho que interna, dentro, né, de cada pessoa. E é bastante, eu acho, prazerosa. Quando você gosta realmente daquilo, faz toda a diferença você trabalhar com aquilo que você gosta e que te motiva. Então, se você gosta tanto de genética como fisiologia, ou enfim, vão atrás, né? Se é o seu interesse, sim, vai ser bastante proveitoso. Legal, dá para ver que os olhos da Patrícia brilham assim quando fala de ciência, né? Realmente parabenizo pelo seu trabalho e certamente a gente vai estar escutando mais vezes. Quem sabe você vem novamente falar um pouquinho do seu trabalho futuro. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada. Então, fique ligado no AD Cérebro, voltaremos nas próximas edições.